Olá, hoje eu tenho o prazer de apresentar uma pessoa aqui para dar uma aula, que é uma aula que eu acho muito importante que as pessoas entendam e comecem a compreender que a constelação familiar ela tem essa veia, inclusive ela tem uma origem bastante cristã e ela pode ser aplicada de várias formas e formas bem positivas na nossa vida, na vida de outras pessoas, também como conselhos, como aconselhamento, como postura. E há uns anos atrás chegou uma moça para mim, ela foi fazer a formação e ela era coach, sabe? E ela não sabia muito bem o que fazer, não. E ela passou pela formação e hoje ela tem orgulho do trabalho que ela faz. E ela, a última vez que a gente se falou, ela falou que estava atendendo 6 pessoas em média por semana. Acredito que já tenha aumentado, né? Ó, a cara dela já aumentou bastante, ou seja, através desse trabalho, uma pessoa que estava lá atrás, eu lembro da gente conversando, sempre levantando a mão, eu preciso de um voluntário, ela estava lá, a gente tem até um vídeo que eu falei, olha, você vai ficar gravada, né? Um vídeo que a gente deixou a meta, ela, não, eu vou fazer, e ela fez, e os resultados têm sido muito positivos, inclusive hoje é palestrante e usa esse trabalho a favor do, a favor das pessoas, da vida. Então, eu quero apresentar aqui a minha querida, hoje amiga, né? Joyce Scott. Bem-vinda, Joyce. Prazer. Tá me ouvindo? Sim, muito bem. Maravilha. Prazer estar aqui, Fátima. É um convite que eu nunca imaginei na vida receber. Eu sou muito grata por estar aqui, principalmente para falar de um tema que é, tudo começou por conta desse tema nas constelações, inclusive, né? Como eu tinha falado um pouquinho no último encontro. E é muito louco, porque eu posso começar falando até da formação, né? Como a Fátima disse, eu venho já de um processo de autoconhecimento, onde eu sempre trabalhei, já tinha feito outras formações, e a formação, eu acredito que foi até para me desbloquear muito, assim, porque hoje eu falo na internet, a Fátima sabe que eu mal chegava perto da internet, da câmera, né? Eu tinha pavor de estar ali, a gente fez uma sessão, como a Fátima disse, na formação, todas as aulas que podia de gente, eu tinha tema, eu estava ali, eu sempre tive muito disponível para mudança. Eu entrei no autoconhecimento e eu falei, não, chega, eu quero mudar, então não vou ter vergonha, eu vou fazer, vou me colocar a serviço do sistema mesmo. E foi assim que fluiu. Depois da formação, eu criei um método de atendimento meu, né? Porque a Fátima foi dando várias maneiras de você atender. Na formação tem várias maneiras, com boneco, na água, sem boneco, com tabuleiro, sem tabuleiro. E aí eu fui pegando isso e fui incluindo nas outras ferramentas que eu tenho. E foi fluindo e foi dando certo. Sempre a serviço do sistema do cliente, nunca ao meu serviço, né? Isso foi uma coisa que mudou o jogo para mim, porque o coach é muito racional muitas vezes, por mais que o que eu estudei é integral sistêmico, mas tinha muita pergunta de que fichas caem, que decisão você toma. A E, pessoa não e, sabe. quando você, e quando você entende a constelação, você fala, cara, mas a pessoa está aqui justamente para saber isso? Não faz mais sentido ficar fazendo essa pergunta. Tem muitas ferramentas do coach que eu uso ainda, alinhar valores, essas coisas mais racionais, porque hoje eu não faço só constelação, que foi o que a formação me trouxe métodos de atendimento. Então, hoje, além do constelação familiar, hoje o meu foco mesmo é trabalhar o emocional das pessoas e através de processos, né? Então, hoje eu faço processos onde eu uso diversas ferramentas, mas a base é a constelação familiar. Porque é a técnica mais rápida que tem de autoconhecimento. Eu posso falar para vocês que eu tenho PNL, hipnose, constelação, eu tenho tudo que vocês podem imaginar. A constelação é a mais rápida e ponto. Não tem para onde correr. Então, com a formação da Fátima, eu consegui entender que eu não precisava ficar presa no boneco, nem presa na água, nem, eu não precisava.
Então, hoje eu posso viajar, que nem hoje eu estou na casa da minha irmã na praia, e eu atendo. Ah, esqueci o boneco. Eu faço com a garrafa d'água, eu faço com o objeto que a pessoa tem. Eu tenho uma amplas variedades de trabalho. Então, me mudou muito o meu jogo. Hoje eu não atendo mais 6 por semana, eu atendo quase 6 por dia. Ó, delícia! Eu tenho dia que eu tô a pulso, né, trabalhando, porque é cansativo, mas eu atendo, às vezes eu atendo das 8 da manhã às 11h30 da noite, sempre lembrando, tá, que prioridade para mim é atividade física, então eu pauso mesmo, eu treino, eu não abro mão disso, da minha saúde. Nesse processo, depois que a Fátima, eu já fiz minha bariátrica, é muita loucura, mas o formatão para mim foi muita cura, né? E eu posso falar isso aqui, porque eu fui entendendo muitas coisas, me permiti fazer uma cirurgia para me voltar a ser quem eu era, deixar eu ser vista, né? Porque foi a gordura mesmo era para me esconder. E nesse processo de cura, eu identifiquei, hoje eu pude emagrecer, hoje eu emagreci 46 quilos até agora, e tô aí nesse processo. Bom, e aí a Fátima me convida, né, para fazer essa aula, que, tipo, para mim, eu sou muito grata. Eu nunca imaginei que eu ia dar aula, né? É uma coisa que eu falava, nossa, nada a ver eu dar aula, né? Já tinham me falado, dá aula de constelação familiar. Eu falei, não, isso aí a Fátima faz muito bem, pode ir para lá, mando para cá. Mas eu falei, nossa, não tem nada a ver eu dar aula, não faz sentido para mim. Porque quando a pessoa falou para mim dar aula, eu vi uma sala de aula e eu ministrando formação. Eu falei, não combina comigo isso, não. Ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é muito louco. Eu nunca li um livro do Bert. Pode ser a maior loucura. Eu nunca li um livro do Bert. Tudo que eu aprendi é comendo conteúdo, estudando, formação. Eu tenho mais de 10 formações em constelação familiar com professores, com a Fátima, eu fiz o do dinheiro, eu fiz o do amor. Ixi, eu fiz todos quase, eu acho que eu já fiz. Então, eu tenho diversas formações. Eu nunca li um livro, mas eu sempre deixei Deus me usar. E aí é onde entra esse propósito que a Fátima me convidou para dar essa aula, porque é muito louco. Quando eu comecei na constelação familiar, meu pai que me indicou e falou: tem um negócio ali que as pessoas fazem e que quem participa também tem resultado. Vocês que ficam querendo emagrecer, por que vocês não vão atrás desse negócio? E o meu pai escutava na rádio. E aí ele começou a falar, e eu, mas para que raio que é isso, né? E ele não sei explicar, mas eu sei que tem esse negócio aqui. Eu falei, tá bom. E o meu pai é meu ateu, né? Graças a Deus. E a minha mãe é crente mesmo. E aí o pai virou para mim e falou isso, tal. Ele falou, mas se sua mãe souber, ela vai achar que é espiritual. Então ela vai falar que não é de Deus. Eu falei, tá bom. Passou um tempo, eu conheci uma pessoa no trabalho. Eu sempre trabalhei com gestão de pessoas, então eu gerenciava um restaurante. E aí, essa moça tinha feito, emagreceu super, e ela eu constelei, e a mulher não parava de falar isso. Eu falei, que eu já quero saber o que é isso aí, né? Para emagrecer, sempre foi meu alvo. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer, eu quero emagrecer e tal. E fui atrás da terapeuta que fazia. Eu fiz a constelação, eu e minha irmã, no mesmo dia, quase 3 horas, dormi mais de 15 horas depois. Foi surreal minha constelação. Essa foi a primeira. Aí eu falei, já quero saber o que é isso, já gostei, já me interessei. Só que, imagina que na minha constelação apareceu Hitler. Eu falei, minha mãe vai achar que isso aqui é do capeta, certeza, que ela nunca imagina. Isso aqui ela vai falar que é coisa do diabo, que eu não vou poder fazer nunca, né? Eu falei, tudo bem. Aí eu fui por um treinamento de inteligência emocional. Comecei a estudar também, foi onde eu fiz coach, tudo. E aí uma professora que estava lá falou assim para mim, eu dou aula de constelação familiar. Aí eu falei, como assim? Aí eu falei, mas você é crente, como que você dá aula de constelação familiar? Aí ela falou, dou aula de constelação familiar. E eu falei, mas sendo crente? Ela falou, não tem nada a ver. Aí ela me explicou sobre o campo, sobre tal, falou do Bert, que ele era padre. Eu falei, bom, padre nunca ia dar algo.
que não tem nada a ver. O padre faz exorcismo e vai. Não faz sentido. Comecei a fazer pergunta e fui atrás, enfim, me formei, amei, e cada vez me aprofundei mais. Primeira coisa, minha religiosidade depois da constelação não existe, né? Eu deixei de ser religiosa, eu deixei de achar que tudo era demônio, porque infelizmente é assim que quem é religioso vê as coisas. Eu fui deixando isso de lado. Joyce, posso fazer aqui? Você era qual era a religião antes? Eu Quer sou dizer, crente desde sempre. tá, ok, tá. Desde sempre eu sou crente. Eu falo crente que eu brinco muito com umas amigas minhas bruxa e elas sempre falam para mim que eu sou mais bruxa que elas. Por conta disso, mas eu sou crente. E aí eu fui estudando e fui me conectando. E eu comecei a perceber que, na verdade, tudo estava na Bíblia. Tudo tinha muita conexão com a palavra de Deus. Tudo que eu ia vendo nas constelações dos meus clientes, eu falava, cara, Deus purinho aqui. E aí eu fui me permitindo cada vez mais que o sistema me levasse. Eu não ficava no controle mais. Eu realmente soltei, né? Aquela coisa de que eu quero ajudar, eu quero ajudar. Eu soltei tudo isso. E aí essa começou uma jornada onde parece que Deus me pegou de verdade e falou assim, ó, essa é a ferramenta que vai mudar a tua vida. E realmente foi. Só que eu me permiti, né? Eu me permiti ser usada, eu me permiti conectar com a palavra. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler cada vez mais, e aí eu via que cada sessão minha tinha mais a ver com a palavra de Deus. Eu falava, caraca, tá tudo aqui. Então, quando falava-se de repetição de padrão, de você estar passando de pai para filho, a igreja falava de maldição hereditária. Aí eu falava, olha aqui o negócio. E é muito louco, porque a religião, eu posso falar com propriedade na crente, tá? Na religião mesmo, no crente, o crente, a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela tem muita coisa de, tipo assim, ela joga muita responsabilidade no demônio, né? Ela tira total autorresponsabilidade da pessoa, ela tira isso com a mão. E aí a pessoa tão religiosa que tudo é a culpa do diabo, tudo é a culpa do diabo. E aí eu comecei a ver que, cara, nada mais é porque DNA, genética, é uma coisa que a Fátima sempre falou, cara, você não nasce só com o olho e o cabelo do seu pai, você nasce também com as informações dele. E aí isso foi fazendo sentido a palavra, isso foi conectando cada vez mais. E aí sim eu fui trazendo cada vez mais para os meus atendimentos, foi onde eu fui conectando com pastores, com missionários, com pessoas cristãs. Só que não só o crente começou a me procurar, como os católicos religiosos. E aí, a parte mais legal de tudo isso, eu sentei para conversar com um judeu. Cara, vocês não sabem que a constelação, eles fazem constelação no judaísmo, só que tem outro nome. Então eu ficava assim, cara, que loucura tudo isso. No final, tá tudo muito conectado. Para o crente que falar de mapa astral é algo que, nossa, não pode mexer. Na verdade, para o judaísmo, eles só trabalham com isso, eles só olham para isso, eles são super conectados a essa parte de mapa astral, essa parte. E aquilo foi cada vez me sacudindo mais. E eu fui entendendo que, na verdade, o que me atrapalhava e o que atrapalha as pessoas de se conectarem realmente com Deus é a religiosidade. Quando eu me permiti usar a ferramenta para me trabalhar, para o autoconhecimento, para trabalhar as pessoas, principalmente essas que estão religiosas, a coisa fluiu. Por quê? Porque hoje eu consigo, inclusive, trabalhar religiosidade. Eu tenho muito cliente que chega para mim e aquilo a gente atrai, né? Chega muito cliente que tem problema de religiosidade, que não acredita, né? E aí eles falam assim, tá, mas como é que funciona isso? E aí eu trago muito física quântica, porque se a gente fizer um parâmetro de tudo, a constelação ela está conectada à física quântica, ela está conectada à hipnose, ela está conectada na Bíblia, ela está conectada no judaísmo, ou seja, é sistêmico, né? Tem uma aula que eu não me lembro, mas eu acho que foi a primeira aula que eu fiz no formação, onde você falou assim, sistema solar,
sistema respiratório, sistema, tudo é um sistema. E é isso, e é só mais um sistema, né? E o nosso sistema familiar, ele é real. E para a religiosidade, e eu vou falar muito, eu vou trazer muito a minha mãe aqui, porque minha mãe é aquela que eu acho que eu mais aprendi ali a trabalhar, a não ser religiosa. Tenho que tomar ela diariamente? Tenho que tomar ela diariamente. Saio do meu lugar com frequência? Saio, mas eu volto. Agora eu até falo, vou sair do meu lugar por uns minutos, porque eu preciso falar uma coisa e volto depois. Mas a minha mãe, ela é muito religiosa, ela é muito mesmo. Ela é aquelas fã de Jesus, sabe? Que é o que atrapalha demais, você buscar Deus, porque os fãs são os que te afastam. E aí a minha mãe é completamente fanática. Então ela falava assim para mim: "Mas você tá falando de como é que ela usa o termo, gente, dos mortos lá? Você tá falando que você tá honrando os mortos. E eles estão mortos. Como que você tá falando com o morto?" E eu, mãe, pelo amor de Deus. Ela, porque vocês estão falando com os antepassados. E para ela era algo muito, muito, tipo assim, demoníaco falar com o antepassado. Um dia eu tive que sentar com ela e falar: "Mãe, tenta compreender aqui comigo. Ó, o meu avô é bisavô da minha filha. Ele já é antepassado dela. Eu tinha que explicar muito assim, desenhado para ela. Eu falei: "Mãe, pelo amor de Deus, olha aqui. Quando você fala para mim, não pode mexer com os antepassados, mãe, eu tô falando do meu avô, que é bisavô da minha filha. Quando a gente está falando do meu bisavô que se matou, a gente está falando do meu bisavô." Aí ela, mas você está falando. Eu falei: "Mãe, deixa eu te explicar." Aí eu tinha que explicar para ela que, olha, deixa eu te. Eu tentava explicar do jeito mais. Porque ela me condenou muito por estar trabalhando com isso. No começo, para ela, é muito difícil de aceitar. Como que ela aceitou? Resultado. Quando as clientes começaram a agradecer, a mandar feedback dizendo que eu sou usada por Deus, que Deus me usa, aí ela começou a falar: peraí, tem alguma coisa diferente então. Então ela precisou ver as pessoas falar Deus na hora de dar o feedback. Ela não achava que eu estava sendo usada por Deus, né? Ela achava meio loucura. Mas as pessoas começaram a falar: meu, Deus te colocou no meu caminho, Deus te usou. E eu atendo. Hoje é aquilo que eu falo, eu atendo todas as religiões, indiferente, porque tá tudo conectado, tá? Até na Umbanda, na Macumba, eu falo para vocês que eles usam um pouquinho de constelação, eles só não perceberam, mas eles usam. Então, assim, tudo, parece que tudo é muito constelação, é muito quando você começa a entender tudo isso. E essa parte me liberou para me conectar ainda mais forte com Deus. Eu já cheguei a falar com um pastor da constelação no meio do culto, e ele falou: "Nossa, eu não tenho coragem de fazer isso." Eu falei: "Pastor, você fala para o povo fechar os olhos, você imagina, manda o povo imaginar Deus chegando, manda eles falarem com Deus na frente deles." Aí ele: "Mas como fazer isso?" Eu falei: "Pastor, você não tem noção do acesso que vai ser na sua igreja, o bicho vai pegar lá. Você vai ver a unção vindo." Eu eu falava para ele assim: "Fecha, manda o povo fechar os olhos. Aí você manda o povo falar com Deus, sabe? Tipo, se constelar mesmo. Eu vejo você." E eu falando para o pastor fazer, e ele: "Ai, não tenho coragem de fazer esse negócio, não." Eu falei: "Pastor, deixa eu te falar, tem que estudar novas técnicas." Porque as pessoas acham que você acessa Deus só na igreja. Não, você pode acessar Deus o tempo inteiro, você pode acessar Deus de casa, você pode acessar Deus do quarto. E aí as pessoas têm essa religiosidade que acabam impedindo elas de olharem para um novo movimento. E eu acredito que Deus conecta muito nas constelações. Eu vivo isso. Eu falo que eu não trabalho isso, eu vivo isso, porque tem constelação que eu faço, que eu falo assim: cara, isso aqui não foi eu. Não tem base. Eu não dou conta, não. Isso aqui é muito fora do normal de um ser humano. Pessoa que vira e fala: nossa, minha vida mudou, eu voltei com meu marido, eu tô bem. Cada história que eu olho e falo: Deus, isso aqui não sou eu, não tem como eu só tô sendo uma pequena ferramenta mesmo nas tuas mãos. E quando eu me permiti realmente, e aí eu trago agora, eu saio um pouco
dessa parte do profissional, mas eu, nos meus atendimentos, eu me coloco muito à disposição, sim, de Deus, porque eu acredito. Eu deixo muitas vezes, eu falo para vocês que eu vou para um atendimento que eu já sinto o campo da pessoa antes, um peso, uma coisa que eu respiro fundo, eu falo, Senhor, essa aqui, sem chance, vai na frente de já. Eu já vou te pedindo para o Senhor fazer algo aqui que eu não sei. Tem horas que eu não sei que ferramenta eu vou usar, tem horas que eu não sei nem, não tenho nem noção do que vai acontecer. Porque como eu faço processos, geralmente eu tenho algumas coisas que eu acho importante, eu anoto, né? E aí tem atendimento que eu falo assim, cara, o que vai ser isso aqui hoje? Tá tão pesado o clima hoje que eu já não tenho mais força. E aí é quando eu mais vejo e me permito que Deus faça. E né, é nesses atendimentos que, para mim, Joyce, é outro nível, é outra conexão. São os atendimentos que eu consigo acessar ainda mais forte o campo do cliente, porque eu realmente me deixo a serviço. Eu consigo acessar o campo num nível assim que, se a minha mãe visse o que eu vejo, ela com certeza ia falar que era espiritual. Eu já dei muitas aulas, que aí entrou esse processo de eu começar a dar aula, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu comecei, a Duda me fez ir dar uma aula porque alguém faltou, e É a filha dela, tá, gente? Só a queria. Duda é minha filha, ela é lançadora. Graças a Fátima e todo o trabalho dela, ela pegou a placa de 1 milhão com 21 anos, muito feliz. E a Duda. Aí a Duda faltou uma pessoa lá para dar aula, e a Duda falou para mim, mãe, faltou uma pessoa, você pode dar uma aula? E eu, caraca, tipo, que aula? Do quê? Nunca. Ah, de mentalidade. Eu falei, tá bom, vamos dar uma aula de mentalidade. E aí eu vou assim, ó, não tenho preparo, não tenho script, não tenho PDF, do jeito que eu vim aqui hoje, estou contando para vocês tudo que aconteceu na minha vida através das constelações, e eu me permiti Deus me guiar, Deus me usar. Eu digo que eu trabalho no flow, eu deixo conduzir e flui. E eu fui dar essa aula, e foi uma aula, Fátima, que foi tão surreal que eu nem esperava que ia acontecer na aula. Do nada eu falei, quer saber, fecha os olhos todo mundo, já coloca o pai, coloca a mãe, já saí fazendo a dinâmica. Foi o maior estouro a aula, tipo assim, foi para nossa, eu virei no fim, eu vou, e toda aula eu que estou lá dando aula, dessas aulas para 10h20, às 10h20 começaram a dar aula, me convidaram, e aí eu fui indo, nunca imaginei nem que eu ia dar aula, muito menos que eu estaria aqui dando aula para minha própria professora, que isso para mim eu zerei a vida hoje, né, em relação à aula. E é muito louco tudo isso, mas por quê? Porque realmente eu deixei que a conexão que Deus tem, e eu tenho certeza que Bert já sabia disso, né? Porque ele era uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito forte. É muito difícil a gente explicar para as pessoas que não é espiritual, porque as pessoas acreditam que é. Tem gente que fala para mim, nossa, você é mãe de santo. Nossa, você vê coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu vejo o quê? Vocês estão malucos? Eu só senti o campo de vocês. Aí eu tenho que explicar que tem um campo de energia que tal. Mas, assim, a grande maioria fala que é espiritual, sim, por isso que tem que conversar muito quando você vai conversar com um religioso, porque nem todo mundo está pronto. Claro que o brasileiro é místico, ele adora uma macumbinha, adora, a verdade é essa, adora. Meu pai vive falando assim, ó, quando for crente, você explica que não é, que é de Jesus. Quando você perceber que gosta, você fala, vamos lá que nós vamos... Meu pai, ele é bem comercial nessa parte. E ele sempre fala isso. E eu acredito muito que o brasileiro, por ter uma cultura muito mística, né? Veio muito essa coisa de ser místico, de gostar de mexer. O brasileiro gosta. Eu falo muito isso, e eu mais doido, tá, gente? Eu atendo de tudo. Os crentes adoram retetezinho.
Ele adora que eu fale assim, ó, mas você já não abortou? Como você sabe? Aí tá bem a pecinha ali do lado, todo, né, largadinho, aí eu falo, não, só te fiz uma pergunta. Não, como que você sabia? Não, eu não sabia, eu tô te fazendo uma pergunta. Então, assim, muitas vezes eu percebo que eles querem que você adivinhação, sabe? Ó, que sabe aquelas cartas que tem de vocês verem como o povo é místico. Tem umas cartinhas que tem umas frases sistêmicas. Às vezes eu ponho no Instagram caixinha e falo, bota sua pergunta, pensa em algo, vamos puxar a cartinha. Eu vou te falar, o dia que eu dou mais engajamento. Porque todo mundo quer uma cartinha falando um negocinho. Todo mundo gosta. Até os crentes vão lá e põem um negocinho para ver uma cartinha do dia. Então, as pessoas gostam disso, não tem como. O misticismo faz parte do brasileiro, né, da cultura, mas sempre deixando claro para os cristãos que não é espiritual, que é algo é, de energia, tem que explicar o campo e tudo. Eu confesso que eu não tenho paciência para ficar explicando nada disso, então eu falo, eu sou muito sincera. Ó, você tem um problema, eu tenho uma solução. Quer, não quer? Ah, mas isso mexe com o espírito? Não mexe, cara. Eu não vou mexer com nada que não me interessa. Tem gente que fala que eu falo, é ruim para você? Não, tá ótimo. Então tá bom, vamos embora. Então eu deixei muito de ficar presa nessa religiosidade. E aí Deus me usou mais e tudo fluiu na minha vida. É isso, eu acho que essa é a maior conexão que eu tenho com Deus e as constelações, que não tem nada a ver de demônio. As pessoas pensam que é e não tem nada a ver. E eu acho que é mais isso mesmo, né, Fátima? É essa minha conexão mesmo. Hoje eu sinto muito mais a presença de Deus, eu me entrego mais, eu me conecto mais. Às vezes eu fecho os olhos, eu me imagino no céu. Ixi, aqui vai a minha vai Pra gente, longe. faz? O que que você faz aí? Você coloca Deus na sua frente? Conta aí para as pessoas que você faz essa constelação. Eu faço isso, né? Mas como você faz? As pessoas estão aqui. Faz um exercício aí com o pessoal. Vai lá, faz aí. Vou ficar Um aqui. exercício, Bota Deus na frente. Você não mandou o pastor botar? Agora é a tua vez. eu faço, eu adoro, né? Então vamos, porque aqui na academia, nosso objetivo é fazer exercícios sistêmicos também. Então, traz o teu. Faz aquele exercício que você falou que para o pastor fazer. Realiza aqui. Estamos aqui. Faz um exercício aqui. Porque foi muito E bonito fazer isso, porque você é cristã, né? E trazer a sua experiência, a constelação e Deus para você, né? Você trouxe para você. Não, então, traz o teu exercício que você quer fazer aí. Vocês querem ou não? Eu quero. Márcia, faz o teu aí, agora é a tua vez. ninguém tem dúvida, né, de nada. Alguém tem alguma curiosidade, pode perguntar, que a gente já responde e já eu já uso isso tudo para poder fazer as sessões. Eu faço muito isso, né? Nos atendimentos ou nas aulas que eu dou, geralmente eu uso tudo que as pessoas vão me falando, eu já levo ali na hora para fazer a parte. Eu geralmente faço de olho fechado, é, meio que subinteta, sabe? Mais conexão, porque quando a gente fala de Deus é mais olho fechado mesmo, né? Que ninguém quer ver Deus de olho aberto, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de ver Deus à frente. Da Bíblia que cega, não é uma coisa assim? Não Pois tem? é, Quem vê Dá o então. uma rosto de Deus é porque morreu, quero não. Como é que é? Aí então, tem muita gente que E acha quem que é vê o isso. rosto de Deus é porque já morreu. Então, aí a Só os galera. mortos é que vê o rosto de Deus, quero não, obrigada. Então, tem muito disso também. Então, até isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar com pastor, principalmente com missionário, porque senão eles dão uma. E a mente da gente, né? Vocês sabem que tá tudo aqui dentro, não tem como. Então, a conexão é essa mesmo. Eu vou fazer uma dinâmica que me veio aqui agora, então. Então, fecha os olhos, todo mundo. Respira fundo, solta. Isso, mais uma vez, respira fundo e solta pela boca. Isso, ficando cada vez mais leve, mais em paz, deixando que a atmosfera
do amor incondicional agora. Tome conta de onde você está nesse momento. Isso. E vai sentindo esse amor incondicional, esse amor na plenitude. Vai sentindo como é bom estar conectado à paz. A paz que excede todo entendimento humano. E nesse momento, de olhos fechados, eu quero que você imagine na sua frente uma luz branca, iridescente, bem forte, bem brilhante. Olha para essa luz. É uma luz que é possível olhar. E você, olhando para essa luz, você sente ela envolvendo você, deixando você cada vez mais forte, deixando você cada vez mais em paz. Sente essa luz tomando conta agora de todo o ambiente que você se encontra. Respira fundo. Isso, vai se conectando agora com essa luz. E ainda de olhos fechados, eu quero que você olhe para essa luz, a luz de Deus, a energia de Deus, do Deus que você acredita, do Deus que você sente. Eu não sei qual a tua religião, e isso pouco importa agora. A força maior, talvez, o sol, a energia, eu não sei como você conecta com o teu Deus, com o teu poder superior, mas eu quero que você olhe para isso agora, para esse poder, para esse representante do Pai Maior, e olhando para esse representante, essa representação, indiferente de como seja. Eu quero que você olhe e diga assim: sim, eu vejo você. E mais do que ver, eu consigo te sentir. Sentir no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Sentir o Senhor de diversas formas, como uma fonte inesgotável. Respira e sente agora essa presença que vem te dando paz, vem te dando uma nova energia, uma energia de vida, uma energia de força, determinação. E eu quero que você olhe agora para essa luz, essa energia, para aquilo que você considera o teu Deus. E olhando para isso, eu quero que você olhe e diga para ele: eu estou pronta para receber todas as tuas bênçãos no dia de hoje. Respira e deixa vir para você agora na sua mente o que seria a sua bênção hoje. Qual a bênção que você está esperando? Qual é o sonho que você quer realizar e você vem esperando há muito tempo? O que você vem esperando como um presente? Deixa vir agora para sua mão, deixa vir essa bênção, talvez em forma de amor, de alegria, talvez em forma de presente material mesmo. Eu não sei o que você tem pedido, talvez em oração, no silêncio, no seu quarto. Eu não sei se você tem pedido paz, se você tem pedido harmonia. Eu não sei se você tem pedido um carro, uma casa. Eu não sei. E para ele também pouco importa, porque para ele presente é presente. Então agora olha, estende as tuas mãos e recebe. Veja, deixa vir do alto, deixa você sentir vindo. Isso, respira fundo. Sente essa bênção vindo. Vindo, talvez lá do céu, vindo daí da sua frente, não importa. Importa que você veja o que está vindo hoje para você. Respira. Isso. E com muita gratidão, olha para esse teu Deus e diz obrigado. Obrigado por me entregar hoje essa bênção que há tanto tempo eu venho buscando, que eu venho pedindo. Obrigado por me entregar tudo aquilo que eu venho pedindo e muitas vezes eu esqueço. Mas a partir de agora, eu estarei com os ouvidos abertos para te escutar.
e esperando as suas instruções diárias. Respira, solta. E agora eu quero que essa energia, como um foco de luz, entre no topo da sua cabeça e ela vai passando em todo o seu corpo, pelas suas células, pelos seus órgãos, te dando força, coragem, determinação, te deixando cada vez mais feliz, cheio de saúde, cheio de alegria. Isso, sente essa energia tomando conta do seu corpo, da sua mente, do seu consciente e inconsciente. E você vai sentindo ela em cada parte do seu corpo. Respira fundo, solta. Isso, mais uma vez, respira, solta e com o seu presente, com a sua bênção, você pode abrir os olhos. Deu para sentir? Tá todo mundo bem aí, gente? Deu para sentir a bênção na palma da mão aqui, ó. Chegando. É, já chegou. Tá bem, Azilma? Deu para sentir? Amém. É isso, esse é o meu trabalho. Esse é um pouco, misturo tudo, né? Vocês perceberam aí que faz uma salada mista. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar. Manda brava. A Zilma já tá no fogo do espírito. Eu não tô vendo todo mundo porque eu tô no celular. Zilma tá bem? Deixa eu esperar um pouquinho, né? Ó. Geralmente é quando a gente pede para Deus, Deus me revela algo, me mostra, mostra uma saída. Aí aparece uns exercícios desse, né, Zilma? Pai, eu quero uma resposta. Aí vem a Joyce e fala: toma a resposta, Deus falando. Todos bem? Eu tenho uma pergunta. Alguém tem pergunta? Então eu vou fazer. Pode falar. Você já fez, né? É uma curiosidade minha. Alguns parâmetros entre constelação e versículos da Bíblia. Você já fez isso? Eu sei que tem vários, mas você já protocolou? Já? Eu quero ler. Não, nunca protocolei. O que eu falo, eu vou falando junto na hora, assim. Eu tô dando uma aula, e aí eu tô fazendo uma constelação, aí vem um versículo, eu uso também. Eu dou comando de versículo direto. Eu falo, às vezes a pessoa tá com tipo assim, por exemplo, a gente sabe na constelação que as pessoas que têm problema com paternidade, né, que tem um trabalho aí que tem que ser feito com paternidade, é muito difícil elas conectarem a Deus, tá? Eu pego muito caso assim. Então, geralmente, pessoas que não acreditam em Deus é muito problema de paternidade, tá muito relacionado. Então, muitas vezes eu coloco Pai e Deus do lado, assim, sabe? Mando Deus dar comandos, como se Deus estivesse falando para a pessoa em relação ao Pai, o Pai liberando a pessoa para crer em Deus. Aí eu faço umas coisas assim que nem eu acredito às vezes. E aí eu uso muitas vezes a palavra, sabe? Às vezes eu coloco lá e falo, por exemplo, honrar pai e mãe, né? Que é o primeiro mandamento bíblico. Então, muita gente fala assim: como que eu vou honrar um abusador?
né? Aí vai lá na igreja e fala assim: ah, tá bom, eu te perdoo. Só que, meu, não tá perdoado, porque não é assim. Deus já avisou lá que era 70 vezes 7. Só que o que que acontece? A pessoa vira e fala assim: tá, eu perdoei, mas continua com raiva e ela não acolhe aquele sentimento. E aí ela não se sente merecedora e capaz de ter algo, de ser algo, de ter sucesso, por um exemplo, porque ela não consegue honrar. Aí entra a constelação. Eu sempre falo isso. O que é o honrar pai e mãe? Porque nunca foi ensinado isso na Bíblia, né? Na igreja. Ah, você tem que honrar pai e mãe. O que que dá a entender? Você tem que amar. Aí o teu pai te abusou e você tem que falar eu te amo. Não faz sentido isso para mim. Então, eu falo muito isso. Qual é o primeiro mandamento? Honrar pai e mãe. O que que é honrar pai e mãe? Agradecer que eles te deram a vida. E entra a constelação que veio para simplificar tudo isso. Então, eu vou usando assim. Às vezes, quando vou constelar dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas vai falar sobre dinheiro. Aí elas viram e falam assim: mas eu não mereço, porque é mais fácil o rico entrar no reino do céu do que um camelo passar. Começa aquela coisa toda que foi ensinado. Aí eu falo assim: então tá bom, mas só que tem um mandamento onde Deus diz o quê? Que você veio para ter uma vida em abundância. Então, eu vou, conforme a pessoa vem com uma crença, eu vou com a palavra e aí eu dou comandos de constelação junto. Mas, falar para você assim, acho que o que eu mais uso é o honrar pai e mãe. E eu mostro nas constelações, através das constelações, que honrar pai e mãe é simples. É você agradecer a vida que eles te deram. Lá tá falando amar pai e mãe? Não tá. Lá tá te ensinando honrar pai e mãe. Né? Esse é uma das coisas que... Sabe, porque na minha casa a gente sempre usou muito a palavra, né? E o meu pai fala assim, lá na Bíblia está escrito honrar, quando a gente dá umas rateadas, honrar pai e mãe para que haja bênçãos, nananá. E eu falo, não irai os vossos filhos para que... Então, é uma só troca de... Aí a gente faz muito isso, sabe? Então, ele manda um, eu vou no meio. Então, eu gosto de ler a Bíblia por isso, porque eu tenho bastante base para muitas coisas. Por um exemplo, olha, é muito louco isso que eu vou falar. E é muito triste também, tá? Eu fui participar de uma feira de mulheres cristãs, tá? E tinha milhares de mulheres, mesmo milhares, milhares. Foi um evento, uma amiga minha me convidou. Ah, você não quer ficar fazendo um exercício? Tá bom, pronto, vou fazer constelação. Aí o que que eu fiz? Era um espelho, a mulher tinha que se olhar. E aí eu falava assim, tá, ela tinha que... nem lembro o que que era direito, mas teve um caso de uma senhora, e lá todo mundo era crente. E uma senhora virou para mim e falou assim, eu, eu queria muito que o meu marido voltasse. Ela era bem senhora mesmo. Aí eu falei assim, como assim? Faz quanto tempo que vocês não estão mais juntos? Ela falou, tem mais de 40 anos. Eu falei, e a senhora está até hoje esperando? E eu sou bocuda, tá? E aí ela falou assim, porque Deus falou assim que a gente não pode... Na palavra de Deus, ele fala que... Como é que foi que ela falou para mim? Na palavra de Deus, ela tá falando que a gente não pode largar nosso casamento. Eu falei, mas Deus quer te ver infeliz? Eu contestava muito. E aí eu falei assim, quem que foi que abandonou o casamento? Foi a senhora? Ela, não, foi o marido. Eu falei, e a senhora tá esperando ele? Fecha os olhos. Aí bota ela, imagina ele aqui, fala para ele assim, 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 toma, toma. E eu fui falando, e eu coloca agora você mesmo na sua frente. Imagina a senhora na sua frente. Fala para ela. Chega, tá na hora de ser feliz. Porque Deus quer que você seja feliz. Deus é amor. Aí eu uso muito essas condições, assim, a palavra eu vou pegando e eu vou jogando e tem dado certo. Então, eu uso muito, mas eu nunca fiz nenhuma ligação. Acho interessante, mas não sei se tenho paciência. Eu queria que você fizesse para não ter que fazer. Bom, se vocês quiserem, né, pegar a Bíblia e já começar a fazer isso. Porque tem coisa, viu? É grande. Como é que vocês estão? Querem fazer perguntas? Joyce, como é que vocês estão? Parece que deve uma obediência cega. É isso mesmo.
Quem quer fazer pergunta? Loriane, Alessandra, Azilma. Azilma tá bem? É que as Bom. pessoas têm que fazer mais perguntas, sabe? É, o religioso, ele não faz pergunta. E eu sou uma pessoa que eu questiono tudo. Então, eu acho que isso que foi mudando muito para mim, o meu jogo mesmo, sabe? E eu acabei me conectando mais com a espiritualidade, porque a minha mãe era muito bitolada, ela é muito bitolada, tudo para ela é religião. E aí eu fui tentando mostrar para ela um jeito mais leve de servir a Deus, porque eu tinha uma coisa assim, ó, servir a Deus e não pode fazer mais nada. Então sempre foi muito pesado para mim servir a Deus, sabe? E aí um belo dia eu me questionei, falei, cara, se Deus é amor, por que que eu preciso viver esse peso comigo? Não faz mais sentido. Eu não podia ir num pagode, que já tomava dedo na cara. Eu não podia ir não sei aonde, eu não podia fazer nada. Eu não fumo, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu não gosto, mas isso é meu, eu não gosto. E aí eu falava, cara, não, como é que pode? Tudo que a gente vai fazer, ser crente é chato pra caramba, você não pode viver. Você vive debaixo de julgamento, de condenação. Aí eu falei, cara, mas Deus é pai, ele não é padrasto desse jeito. Nem padrasto é chato assim, como é que pode o povo falar tanto? E aí eu comecei a entrar num movimento onde eu fui em uma igreja e o apóstolo lá na igreja, e aí é muito, meu, crença é muito coisa. E se você for, eu vou em várias igrejas, tá? Eu não tenho nenhuma igreja fixa, porque eu não gosto de ninguém me cobrando. Ah, você tem que vir de quarta. Eu não tenho que nada. Eu sou livre e é assim que eu sou. E aí, eu comecei a perceber que cada pastor direciona o culto de acordo com as suas crenças limitantes. Então, ele vai falar a palavra, vai, mas, por exemplo, tem um pastor que fala guerra espiritual, batalha, travei batalha, guerra espiritual. Cada um trabalha de um jeito. E aí eu falei, cara, cada um é homem, antes de qualquer coisa, eles são homens. E eles vão vir com as crenças dele. Eu preciso vigiar para que eu não fique conectada nessa coisa, porque eu não quero mais batalha. Eu não quero sofrer batalha, eu não quero batalhar. Ou Jesus já foi, Deus deu o filho dele para me libertar de tudo isso e eu vou ficar ainda nesse sofrimento? Não faz sentido para mim. Comecei a entrar num movimento de questionamento. Em uma igreja que eu fui, o apóstolo falou assim: ó, Deus ama a todos que amam a ele. É bíblico. Aí ainda o apóstolo meteu aqui assim, ó. Aqui na Bíblia, ele estava bem bravo esse dia. Aqui na Bíblia está falando que Deus ama só o crente? Só o espírita, só o macumbeiro, só o católico, aí todo mundo, não, não. Ele está falando o quê? Aí ele, repete alto, que Deus ama todos. Aí eu falei, olha aqui, a religiosidade acabou aqui. Aí eu falei, cara, isso aqui que me ensinaram a vida inteira é uma palhaçada. Não, Deus não é nada ruim desse jeito, não. Deus é bom, Deus é amor. Ou ele é amor ou não é, não faz sentido ser, né? Tem o karma também, que eu já misturo tudo, tá? Aí o karma tem, o plantar e colher, essa zorra toda. E aí eu comecei a me conectar nessas perguntas, e essas perguntas foram fazendo sentido para que a minha religiosidade me deixasse, eu deixasse ela, e eu começasse a viver de verdade o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, a unção de Deus. Agora sim eu falo para vocês que eu hoje sei o que é conectar com Deus, com espiritualidade. Não que era, não podia fazer nada, não podia falar nada. Hoje não, hoje eu troco uma ideia com Deus. Se eu estou sozinha, eu estou falando com ele. Deus, é o seguinte, eu estou vacilando, vacilei de novo, ó, e eu nem vou falar que eu não vou fazer mais, porque eu sei que eu vou de novo, porque eu sou isso aqui. E ele sabe. Então, para mim, começou a ficar leve servir a Deus. Nunca mais deixei de seguir, nunca mais, aí fui me conectando mais. E aí eu começo a falar, não faço que nem minha mãe, que é fã. Eu sou apaixonada de verdade, eu amo. Sempre onde eu tô, eu glorifico, eu agradeço, tal, para as pessoas saberem que antes de qualquer coisa, ele na minha vida. Mas não fico pregando para ninguém, não, tá? E eu, muito louco isso. Nenhum atendimento meu eu prego, não falo, não prego nada, e um monte de cliente meu, tudo convertido. Eu nem sabia, eles vão tudo se convertendo. Até um que era ateu, hoje virou judeu. Pô, loucura, né? Mas é real. Ele era ateu e hoje ele virou judeu. E,
E uma das crenças que saíram foi o dia que o judeu, meu primo hoje é judeu, e ele falou assim para mim: se você pensar, tá todo mundo errado, porque se fosse seguir o certo, todo mundo era judeu, porque Jesus era judeu. Eu falei: toma, é isso. Então não tem religião certa, não tem nada errado, todos conectam a um único Deus e é isso. Então, assim ficou leve para mim. Tem gente querendo fazer pergunta. Sim, tem a Márcia aqui. Oi, Márcia. Olá. Oi? Tá ouvindo? Tá. Boa noite, né, de novo. Eu queria mais agradecer mesmo por você ter trazido esse tema, Fátima, e a Joyce ter falado tão bem disso, porque tem algum tempo que eu estava meio presa nessa coisa, não querer misturar com religião, e as pessoas misturam, e de perguntar, e constelação, isso é de Deus? Ah, eu sou crente, eu não posso fazer isso. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer para botar na cabeça desse povo? Né? Então, a gente constela com Deus junto, né? Nesse caso. É, oxe. Muito Sabe o que você obrigada, fala? muito Fala, obrigada. Amanda, é o seguinte, ora e pede para Deus te revelar se pode fazer ou não. Eu vou te falar que tem gente que me chama e fala assim, Joyce, pedi para Deus uma direção, ele me mostrou você. Eu falo, pode fazer o Pix e vamos conversar. Ótimo, adorei. Vou começar a colecionar os versículos bíblicos. É, porque é muito bom, sabe por Compartilha, quê? por favor, para eu não ter que fazer. E Aí, quando você tem... não quero fazer, não. Só Acredita quero que pegar tudo. eu tenho alguns postados no meu Instagram. Eu já fiz, sabe aqueles posts de frases que faz pensamentos e fulano de tal, ou do Berto, ou de alguém. Eu já botei lá a frasezinha de Jesus Cristo e o textão embaixo, né? Eu já fiz, já porque é minha fé e para gerar conexão com essas pessoas. Eu vou fazer mais. É, porque Tá, é Márcia. ferramenta. Márcia, por favor, agora é sua vez de trabalhar. Passa Manda e para vem nós. dar uma aula. Faça o e-book e traga para gente. Ai, meu Deus, olha a responsa. Mas eu Então, vou te falar, Márcia, quanto mais você tiver base na Bíblia, mais essas pessoas vêm com você, porque elas vão questionando, você só vai na palavra, você vai mandando o versículo, ela fala, putz, ela conhece. Eu já tive que fazer call de 30 minutos com uma mulher que ela era muito religiosa, ela falava assim, nossa, minha amiga fala muito de você, mas eu tenho um problema seríssimo com religião. Eu falei, então, mas a tua questão é religião ou Deus? O que você acredita? Aí ela falou assim: não, eu acredito em Deus, então por que você está pondo a religião no centro? Aí eu dou no meio, eu não tenho dó, não tenho medo de perder cliente. E aí eu vou, papai, ela fala tal coisa, eu vou capar, e eu sempre vou usando o versículo. Eu não sei, ó, não me pergunte, mas é aonde? Não sei, eu já li, eu sou assim, eu sou é que eu sou muito resultado, então eu Dá não um fico, Google aí, dá um Google que aparece qual é o é, versículo. Eu também, eu sei os versículos, mas não sei decorado. e aí eu vou falando só a palavra assim, sabe, não para confrontar, mas para mostrar para ela que eu sei do que eu estou falando. E aí eu falo, toma, é isso. Aí ela manda para mim, eu falo, tá, mas Deus falou isso, isso, isso. Ah, mas ele falou isso. Eu vou nessa desenrolar, ela olha e fala, putz, ela é mais crente que eu, vambora. E ela faz, entendeu? muito bom, muito bom. Vou botar aqui, ó, tem mais uma pergunta aqui. Obrigada, Márcia. Opa. Loriane, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Tá me Noite. ouvindo direitinho? Joyce, gostei muito do exercício que você fez, viu? Parabéns. Que bom. Obrigada. Eu queria perguntar, Fátima, não sei se você ou a própria Joyce para me responder. Tem alguns dias que eu tô com essa reflexão. Quando eu já ouvi outros consteladores falar, e eu queria a sua opinião, né, a de vocês. Quando a gente toma consciência de um padrão de repetição, né, que a gente está repetindo, né, a gente tomou ciência, ainda assim é necessário a gente constelar aquele tema, ou só da gente já ter tomado consciência daquele padrão de repetição na vida da gente, a gente já consegue estar modificando esse padrão? Depende.
Alguns a gente vai conseguir sozinhos, outros a gente vai precisar de ajuda. E aí, isso você vai ver no tempo, tá? Só da gente saber, quando ele é nosso, é algo que eu percebo em mim, eu posso simplesmente parar de fazer aquilo e segurar. Agora, quando ele vem de uma forma que eu percebo como externa e eu não sei como que eu estou fazendo para isso chegar até mim, aí eu vou precisar de um facilitador. Então, por exemplo, eu vou te dar o mesmo exemplo, tá? Eu estou num relacionamento, estou começando um relacionamento, e aí eu percebo ali que ele começou, de repente, a fazer algo que todos os outros começaram, mas eu dentro de mim pensei assim, ah, ele vai ser diferente. E aí nessa hora eu falei, mas eu achei que aquele era diferente, que aquele era diferente, que aquele era diferente, e não é. E aí eu não respondo ele da mesma forma, eu não admito aquilo na relação, por exemplo. Então, eu não eu parei esse padrão. Eu parei de aceitar aquilo. Ok? Esse é um padrão de relacionamento. Agora, um outro padrão de relacionamento é: eu estou numa relação, ela parece saudável, mas de alguma forma, do dia para a noite, vamos lá, 2 relacionamentos, do dia para a noite, o cara chegou bêbado, brigou comigo e me agrediu. O primeiro estava tudo bem, ele saiu e fez isso. Depois, no outro relacionamento, a mesma coisa. Eu terminei, não fiquei. E aí, nesse, vem o terceiro e ele vem e ele faz isso. E aí eu não entendo por que eu estou nesse lugar. E aí, quando às vezes vem de fora para dentro, é mais difícil a pessoa entender como resolver. Mas quando ela entende o que ela faz de dentro para fora, é possível que ela resolva. Então, vai depender muito de como esse padrão, se ele é dela para o mundo ou do mundo para ela. Todos eles vão estar conectados. Tá? E aí as pessoas ficam irritadas. Eu falei disso ontem, né? As pessoas ficam irritadas. Quando o padrão de externo vem, elas ficam irritadas. Aí, quando elas estão irritadas, é que elas conseguem constelar. Então, vai depender e você observa isso. Muitos você vai conseguir melhorar, mas muitos você é melhor buscar logo ajuda para não ficar 2, 3, 4 mas relacionamentos ou anos passando por isso. Tá bom? Certinho. Essa é a minha resposta. E você, Joyce, tem uma diferente? Não, eu falei a mesma coisa, que depende. Agora, tem um caso que é repetição de padrão que eu constelaria sem sombra de dúvida, doença. Ah, minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer. Aí já nem vai mexer com isso, já vai logo, constela, que é mais rápido. Não, eu não ficar. É que hoje eu sou muito prática, né? Para mim, eu identifiquei. Se não dá para eu, na hora, olhar para a pessoa e liberar ali, eu já falo, ah, constelar, vamos constelar. Eu também. Até eu me veio novamente esse pensamento por essa questão sua de você falar muito, né, da questão da conexão com Deus e tal. E aconteceu de novo uma situação comigo, inclusive foi com relacionamento mesmo. E um dia eu orei e pedi a Deus para me mostrar. Aí. E aí eu sonhei com um caso que aconteceu com a minha mãe. Aí. Eu lembrei de uma história que aconteceu com a minha mãe e que se repetiu comigo já por 4 vezes. Ah, eu já constelava. Nem esperava. Agora também, você já não precisa mais honrar, né? Você pode deixar. Ela já passou. Assim como Jesus já pagou o preço, sua mãe também já pagou por isso. Não precisa mais. Né? E aí, se você conseguir se sentir menor, pode ser que você já se sentir meio criança, meio, nossa, o que eu estou fazendo aqui no meio disso aqui? Aí você já resolveu. Agora, se não, você pode marcar um atendimento. Uhum. Eu lembrei por essa questão, né, de ter tocado muito e realmente a resposta veio em uma oração, né, que eu não lembrava dessa história e eu sei dessa história porque uma madrinha me contou, minha mãe nunca contou isso pra gente. E aí eu pedi a Deus e Deus me mostrou a minha madrinha me contando essa história que ela tinha me contado há muitos anos atrás. Não contem para as crianças seus traumas. Eu sempre falo, não conta. Aí, ó, guardou no coração. Que bom que você viu, Loriane? Se precisar, você pode entrar em contato lá com a gente para marcar. Tá bom? Mais rápido. Eu sou da seguinte opinião: se chorou contando, tem dor. Se tem dor, constela. Se não está Obrigada. resolvido, porque se tivesse, não tinha chorado. Verdade.
Gente, vamos botar aqui, tirar uma foto, todo mundo mandar um print, sorrindo aí. Quem tiver com a câmera desligada puder ligar para a gente tirar uma foto aqui com a nossa convidada. Muito obrigada, Camila, por ligar. Vamos lá. Então, gente, dando um tchau aí para todo mundo. Obrigada, Cirlei. Manda um beijo aí. Obrigada, Joyce. Muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Glória a Deus por isso. Muito obrigada. Dar um print aqui e vou fazer mais um, que eu acho que esse aqui não ficou tão bom assim, não. Peraí. Vamos fazer mais um, ficar bonito. Gente, já falei, faz stories que eu fico com preguiça. Então vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3 e sorri. Deus, fala, todo mundo fala Deus. 1, 2, 3 e Deus! Deus! Ó, ficou lindo. Ficou muito bonito. Vou mandar aqui já para Joyce, vou mandar aqui para vocês. A gente vai criar um grupo novo, né? Porque o Telegram. Verdade. Você viu que parece que o Twitter vai sair também, né? Tem o Discord, mas o nome é horroroso, Discord. Tem esse. Isso. Gente, vou mandar então lá no grupo do Facebook, tá bom? Gente, obrigada. Joyce, Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Márcia, esperamos os versículos. Ok, vou começar. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.